muitas vezes você pega um chocolate caro que nem esse, joga aqui dentro, fecha de qualquer jeito, põe lá no armário. Aí você toda hora tá abrindo o armário. Você abre o armário, você fecha o armário. Você abre o armário, você fecha o armário. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal. Um canal onde eu procuro trazer sempre um conteúdo de qualidade que vai fazer alguma diferença aí na sua vida, na sua trajetória, na sua cozinha, tá? Na sua linha de produção. Estou trazendo aqui material voltado ao assunto chocolate, porque estamos chegando aí, a Páscoa já está batendo na nossa porta. É a primeira data que nós, confeiteiros, né, doceiros e tudo mais, que trabalhamos aí na cozinha, é a primeira data onde a gente mais fatura, tá? E essa dica que eu vou trazer hoje é principalmente para quem ainda tem muita insegurança em trabalhar com chocolate. No canal aí já tem vídeos ensinando temperagem, várias outras coisas, tá? Mas essa dica é muito importante principalmente para quem está começando. Eu observei isso ao longo de todo esse tempo que eu já trabalho aí com chocolate, né? E antes de começar o vídeo, pedi para você que se você não é inscrito, se você não é inscrita, que você já se inscreva no canal, ative as notificações, né? Ative o sininho lá, porque toda vez que chegar um vídeo novo aqui, o YouTube te avisa e você vem correndo aqui ver já o conteúdo, já chega deixando o seu like. Deixa comentário no vídeo também. Pode deixar aí abaixo algum assunto relativo a chocolate que você queira que eu traga, de repente você está com alguma dúvida. Tem muito conteúdo por aí, mas de repente alguma dúvida específica que eu possa conseguir te ajudar aí. Pode deixar sua dúvida, sua pergunta, né? Aí embaixo no comentário, que eu vou vir responder com o maior prazer, tá bom? Porque isso já é da minha pessoa. Bom, então sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso assunto. Eu tô aqui com alguns chocolates, tenho barra, gotas maiores, gotas menores, independe do sabor, tá? Aqui eu tenho ao leite, tenho meio amargo, tenho branco, tenho ao leite também, e aqui eu tenho chocolate ruby, como queira, né? Eu chamo de ruby, tá? É aquele da Calebo. Não achei embalagem fechada para comprar, então comprei fracionada mesmo, embora eu não goste, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? O assunto de hoje envolve o quê? Que tipo de chocolate comprar para que você possa ter aí uma casca de barra de qualidade, uma casca de ovo de qualidade, ou uma casca do docinho que você for fazer aí de chocolate, né? Estamos falando aqui do chocolate real, ou como dizem, chocolate nobre, porque na realidade chocolate é chocolate, né? E tem a cobertura, sabor chocolate. Mas quando eu sempre digo chocolate real, é porque difundiu por aí, no Brasil inteiro e tá até fora, que existe chocolate fracionado. Então não existe, tá bom? Chocolate, quando eu falo chocolate real, é porque é o chocolatão, o gostoso, o que você precisa cortar, temperar, arrefecer, aquecer, moldar, cristalizar. Tem todo um trabalhinho aí maravilhoso, mas não se compara com cobertura, ok? Algumas meninas recebi alguns comentários, né, inbox, falando sobre, inclusive de culinarista, falando assim, Pimentinha, mas não fica falando chocolate nobre, chocolate real, porque não existe chocolate. Não existe chocolate nobre, chocolate é chocolate, e o resto é cobertura. Eu falei, então, mas cada um se expressa da forma que acha melhor, né? Então eu prefiro, para não gerar confusão, né, na cabeça, principalmente da sua cabecinha aí, que ainda não tem uma grande experiência no mundo do chocolate, para você saber que quando eu digo chocolate real, eu estou falando do chocolate que precisa de temperagem, tá bom? O resto aí, a outra é a cobertura sabor chocolate, certo? Pimentão já sabe disso, né? Já sabe. Então, aqui, no caso, para você fazer casquinhas, independente de que tipo de casquinha seja, ok? Estamos falando que pode ser a barra, pode ser a casquinha do seu ovo de Páscoa e pode ser também a casquinha do seu bombom. Eu notei que sempre ela mantém uma temperagem, né? Ela mantém uma estrutura melhor quando nós usamos o chocolate em barra.
Eu, com a minha experiência e o modo que eu armazeno, o modo que eu já trabalho, e também por uma dificuldade motora até de ter que estar cortando as barras para não ter que estar dependendo sempre só do pimentão, às vezes ele está fazendo outras coisas, então eu uso o chocolate em callets, ou aqueles kibbles, ou em gotas. Eu gosto sempre muito do Cical. Estou com dificuldade, inclusive, de achar, nessa pandemia aí tá faltando tudo, né? Para você ter uma ideia, que eu não achei chocolate importado Hub, eu andei em 3 lojas hoje e não achei pacote fechado. Fui obrigada a comprar o fracionado, que nós vamos falar sobre isso já já também, que não é legal. Um chocolate tão caro ser armazenado dessa forma. Irresponsabilidade da loja. Aqui ele pega luz, ele pega calor, ele perde sabor, ele perde textura, ele pode ficar pastoso e não se deve fazer isso com chocolate. Enfim, então eu notei que ele mantém a estabilidade quando nós usamos a barra. E se você for observar, faz um sentido assim enorme. Quando nós pegamos o chocolate em gotas, como esse aqui, que são moedas maiores, eu não vou abrir o pacote, tá? Porque senão não tem nem como armazenar. Nós vamos falar sobre isso quando falarmos disso aqui. São umas moedas um pouquinho maiores, tá? Esse daqui, e mais finas. Lembrando que essas embalagens vai fazer um barulhinho, tá? Elas não são fechadas a vácuo. Então, olha quanto ar que tem aqui dentro, ó. Quando você faz isso, olha o tanto de ar que tem aqui, ó. O tanto de espaço para essas gotas, né, essas moedas, ficarem aqui dentro, batendo uma na outra, suando, porque estamos tendo dias muito quentes, né? Então, ó, se ele fosse fechado a vácuo, seria melhor para não ter todo esse espaço. Aqui, quando você compra esse chocolate, barulho, lá na loja, ele passa por todo um processo. Tá lá armazenado na loja, você pega, põe no seu carrinho, faz toda a sua compra, demora lá 1 hora ou 2 na loja, ele já, deu uma derretidinha ali, porque na realidade, se a loja for responsável, ele estará armazenado num local fresco, arejado, não no chão, sempre em cima de pallets, né? Com proteção para não pegar umidade e tal. E aí você põe no seu carro não tem ar, ele fica lá algumas horas, chega em casa também. Tudo isso, embora você não perceba, faz o pacote suar lá dentro, tá? Essas oscilações de temperatura. E daí, quando você chegar na sua casa tá mais fresquinha do que o seu carro. Ou o seu carro estava no ar-condicionado lá super frio e ele não sofreu nenhuma alteração, mas aí dentro da sua casa você não tem ar. Você vai armazenar lá na sua despensa, no seu armário ou na sua cozinha, ele vai sofrer uma oscilação de temperatura também. E tudo isso vai fazer com que um bafo bem suave fique lá dentro desses pacotes e façam com que entre uma gota e outra sempre haja um pouquinho de umidade. Ai, Pimentinha, mas lá vem você inventar coisa. Não, gente. Você já abriu um pacote de chocolate, de moedas, que quando você foi derreter, você notou que ele estava pastoso? Ele não ficava fluido o suficiente, como os outros que de repente você estava acostumada a derreter? Ou quando você derrete uma barra e derrete as moedas, como tem diferença? É justamente isso. Uma barra, ela vem dentro da embalagem. Eu tirei aqui da embalagem e no fim acabei jogando, deveria ter guardado. Ele vem numa embalagem bem compacta e ele vem todo junto, vem esse bloco. Então esse bloco aqui, quando você toca ele, independente do calor que esteja, tá? Suponhamos que esteja lá 30 graus. Você toca nele, mesmo que ele seja levemente suave ao toque, esse já vai estar muito mais. Então é só você fazer uma analogia bem básica. Se quanto Callets, que já vem, isso aqui ele já está cristalizado, né? Ele vem da empresa cristalizado, ele vem com os cristais todos alinhadinhos aqui. Esse também, senão ele não manteria a forma, né? Aí você vai desalinhar os cristais. Aí você imagina, se esse aqui ao toque já está derretendo, ó, que esse aqui está bem mole e esse aqui está duro. Então é só você fazer essa analogia. Bom, então sempre optar por barra. Sempre, Pimentinha, não. Então, eu prefiro as gotas, os Callets, os Kibbles,
Porque os quibos são aqueles pedaços do cical, tá? Umas lascas. A qualidade é a mesma. É por uma questão do meu ombro ter problema, para mim não ficar cortando, é mais fácil, eu jogo dentro da derretedeira, né? É bem mais prático. Mas quando eu uso barra, sempre eu consigo manter uma estabilidade melhor nos meus produtos, tá? Então essa dica vai especialmente para quem está começando e ainda tem muita insegurança. Se você puder optar onde você compra o seu chocolate, se você tiver a possibilidade de comprar barras, compre barras, tá bom? Independente da marca, tá? E deixa as moedas para que você possa fazer os recheios, que daí nesse caso, como você não precisa passar pelo processo de cristalização, você não precisa ter essa preocupação, tá? Que seria o processo de moldagem, porque quando você vai fazer recheio, não importa aí se é barra ou se não é. Nesse caso, você não precisa se preocupar. Até porque também, normalmente, essas moedinhas são um pouquinho mais caras, né? Tá? Normalmente. Eu não sei aí onde você mora, mas aqui onde eu moro, Taubaté, interior de São Paulo, normalmente é assim. Então, independe do sabor que você vai usar. Aqui eu tô com tem aqui um da Cical. Esse cream eu comprei para experimentar. Eu não conheço ele ainda, não usei, mas depois vou falar sobre ele aqui. Inclusive eu vou fazer uns vídeos testando alguns chocolates que eu nunca experimentei assim, ou que eu usei pouco, ou que eu não costumo utilizar, e vou trazendo aqui no canal para vocês. O que vocês acham dessa ideia? Deixa um comentário aí nesse vídeo, se você acha legal, eu vou experimentar. Eu compro um pacote de chocolate, trago aqui, faço a temperagem e vejo como que ele se comporta numa ganache, por exemplo. Eu acho que seria legal, né? Boa ideia, pimentinha. Vou trazer, mas vou aguardar vocês comentarem aí, tá? Voltando ao raciocínio, tá? Então isso aí, essa é uma dica muito bacana, que se vocês forem fazer o teste, vocês vão perceber isso claramente, que as barras, elas vão render uma moldagem mais firme, mais estável para você, sem grandes riscos, tá? Não que esse não possa, eu uso, tal, indico super os cálices e tudo mais, mas a modelagem dele, a moldagem é um pouquinho mais fragilizada, tá? Então, tirando, eu vou deixar aqui o meu produto. Eu quero falar um pouquinho, nós vamos falar sobre isso e depois sobre isso aqui que eu vou mostrar agora, vocês vão saber o que é isso aqui já já, tá bom? Isso aqui é o seguinte, eu tenho aqui os cálices, né, do chocolate Ruby, tá? Esse aqui é aquele chocolate rosa, né, ele é originalmente rosa, o cacau é rosa, é um chocolate da Berry Callebaut, da Barry Callebaut, enfim, gente, tá? Da Callebaut. Ele é maravilhoso, ele tem um sabor frutado e tudo mais. Mas olhem só para vocês verem. Como armazenar depois que você abre, uma coisa importante, que era aí que eu queria chegar e eu me atrapalhei, presta atenção. Quando você abre uma barra também para conservar, ela é mais fácil para você armazenar, porque você vai envolver, eu vou mostrar como que está envolvido, vai envolver no plástico filme, no papel alumínio e depois num outro saquinho, por data tudo, e olha só como que ela fica compactada, olha isso, tá? Diferente das gotinhas que você abre e você não usa tudo, você vai lá, fecha o saco e ali ainda tem ar lá dentro. Isso vai fazer com que teu chocolate fique mais pastoso e tenha umidade, tá? Não se deve armazenar também dessa forma. Isso aqui eu comprei numa loja hoje, para vocês terem uma ideia, R$100 o quilo, tá? Então, meio quilo, R$55, tá? R$110 mais ou menos o quilo. E olha como que eles entregam um produto armazenado, totalmente errado, ó, tem muito espaço, num recipiente transparente, onde ele vai pegar luz, vai pegar calor, num ambiente de plástico assim, ele vai derreter.
Então o ideal é que ele estivesse numa, ainda mais por ser um chocolate mais sensível, né? Então você vai fazer isso na sua casa, você vai armazenar suas gotinhas, você vai tirar daqui, você até pode colocar aqui, presta atenção. Você colocou as gotinhas aqui que sobraram, tá? Pega uma embalagem assim, você vai em cima colocar um papel toalha dobradinho. Pimentinha, para que isso? Para evitar que qualquer tipo de umidade entre em contato com o seu chocolate aqui. Feito isso, colocou esse papel aqui, você vai vir com um plástico filme aqui. E esse plástico filme vai fazer o quê? Ele vai vedar qualquer tipo de entrada de ar também. Lá é a umidade, aqui o ar. Você vai vedar a boquinha dele aqui, ó. Bem bonitinho, tá? Vedou. Principalmente se você não tiver uma embalagem que feche hermeticamente. Eu tô dando dicas aqui para que todas as pessoas, todas as meninas, meninos, senhoras, senhores, crianças que estejam aí vendo o vídeo, possam colocar em prática. Obviamente que eu tenho aqui Tupperware, que fecha hermeticamente, eu tenho seladora a vácuo, eu tenho seladora simples, mas não adianta eu vir aqui fazer um monte de coisa sofisticada que as pessoas não vão conseguir colocar em prática. E de repente a pessoa quer usar, quer guardar, então essas dicas é para que todo mundo possa ser beneficiado, tá bom? Então, se você já sabe da dica, tudo, não vem aí me xingar, porque eu tô ensinando para todo tipo de público, né? Tá? Então, feito isso aqui, eu venho com a tampinha aí, ó, e vou me certificar de que ela vai fechar bem. E feito isso, eu ainda vou passar algo que não deixe ele em contato com a luz. Tá? Pode ser um papel alumínio, pode ser um papel manteiga, não. Tem que ser um papel escuro, tá? Então tem que ser um papel alumínio, pode ser também aqui, você pega uma folha dessas mais escuras, coloca aqui em volta, tipo papel pardo, aquele saco craft e pronto. Seu chocolate está protegido da umidade, tá? E do ar, que poderia vir aqui, ó, que ele nem balança. Ó, tá vendo? Ó. Tô balançando aqui. Por quê? Eu tirei praticamente todo o contato que ele poderia ter ali para ficar aquele monte de ar. Eu dei uma compactada, coloquei o papel, esse aqui, papel toalha, que daí não corre risco. Mas não adianta nada você fazer isso e deixar ele assim no teu armário. Outra coisa também, você pode deixar lá dentro do seu armário, no fundinho, num local onde não tenha, né, odor forte, nem de tempero. Né? Gente, toma cuidado com açúcar mascavo perto de chocolate. Eu já perdi, e uma aluna essa semana me ligou chorando. Ela mora na cidade do Roberto Carlos lá, Cachoeiro do Itapemirim lá. Acho que é Rio Grande do Sul, né? Não, é Espírito Santo, né, amor? Sei lá, uma coisa assim. Ela foi fazer ganache e ela foi provar, né? Eu sempre indico, quando você faz alguma coisa, prova antes de você entregar para o seu cliente. E ela viu que estava um gosto diferente, né? Ela não sabia identificar. E eu falei para ela, bom, eu não tenho como te ajudar em questão de sabor, porque eu não estou aí perto, eu não posso provar, mas vamos fazer, né? Vamos lembrar onde que ele estava guardado, dar uma olhada no seu armário, o que que tinha lá dentro, para que nós possamos fazer uma análise e tentar resolver o seu problema, né? E daí ela fez uma pequena filmagem no WhatsApp e foi me mostrando, né, onde estava, o que que tinha, e tinha um pacote de açúcar mascavo ao lado, onde tinha mais 1 quilo de chocolate, que por um acaso também era barra. Então estava assim, no armário dela arrumadinho, a pilha aí tinha o açúcar mascavo, acho que trigo, alguma coisa, e bem junto com o açúcar mascavo ali estava a segunda barra de chocolate. Então ela tinha tirado a de baixo, essa outra desceu. Sempre ela pega o FIFO, né? Pega quem entrou primeiro e a que entrou por último, vai ficando ali no armário. E ela tirou, e era um chocolate branco, e ele tava, aí eu falei, olha, infelizmente, eu usaria esse ganache para rechear pão de mel. Ela falou assim, mas pode? Eu falei, óbvio, que daí, nesse caso, olha a dica. Nesse caso, o açúcar mascavo não ia se sobressair no chocolate, porque ia ser um ganache que estaria recheando algo que vai açúcar mascavo, que era o pão de mel, que ela tem a minha receita lá. Então, esses cuidados são muito importantes, tá? Não é conversa fiada, não é para que você
pegue o caminho mais curto e tenha atalhos para que você consiga fazer 6K em 30 dias vivendo de chocolate, apenas com chocolate, 6K em 30 dias. Essa é a minha missão aqui no canal, tá trazendo dicas, truques, né, fáceis que você possa assimilar e realmente pôr em prática. E faz toda a diferença na sua produção, porque muitas vezes você pega um chocolate caro que nem esse, joga aqui dentro, fecha de qualquer jeito, põe lá no armário. Aí você toda hora tá abrindo o armário. Você abre o armário, você fecha o armário. Você abre o armário, você fecha o armário. Ele vai pegando luz. Aí quando você vai derreter daqui um mês, ele tá dentro da validade ainda, e ele não derrete. Você precisa fazer uma casquinha herb e aquele bendito chocolate não derrete. Aí você vai lá pro grupo perguntar assim: mas por que meu chocolate não derrete? Ninguém vai conseguir te ajudar, porque são muitos senões, são muito N fatores para que aquilo ocorra. Ele simplesmente não ocorreu ao acaso. Existe um porquê daquilo. Por isso que é muito importante você se atentar à sua linha de produção, pegar dicas, anotar, fazer um caderninho lá só de dicas e qualquer dúvida ir lá consultar. Certinho? E outra coisa muito importante, falando também sobre armazenamento, a sua barra, tá? Essa barra aqui, ó, o ideal, tá? É que quando nós vamos tirar o produto da embalagem, que nós guardemos a embalagem. Mas por um acaso, às vezes a gente abre na pressa lá de qualquer jeito, rasga, e aí a gente acaba jogando fora mesmo, não tem problema. Mas uma coisa que você não pode jogar fora nunca. Sabe o que é isso? Data de validade. Como que você vai saber? Suponhamos que você comprou uma barra de 2,5 kg, que era o caso dessa barra aqui. Aqui é uma barra branca, tá? Da Melken. Eu não anotei aqui Melken nem nada, porque eu sei que era uma barra Melken. Mas suponhamos que lá no seu estoque, você tem lá, e você fez isso aqui, você não anotou, você não sabe a data de validade nem nada, e tem lá um chocolatinho guardado. E você esquece dele. Um dia você precisa, aí você vai lá e fala, o que tem aqui? Você abre, ele era uma barra branca, né? Ela tá toda amarelada, toda esfarelenta, tudo, porque daí passou a validade. Você fala, nossa, mas como que eu perdi isso aí? Porque você não se preocupou de fazer o FIFO, né? Ou seja, se preocupar em deixar o rótulo. Tá? Então você corta, você pode estragar a embalagem inteira, mas o rótulo não. Isso por quê? A menos que você vai usar a barra inteira. O pacote todo, você tem certeza que você vai usar? Então daí tudo bem, você já joga a embalagem fora. Caso contrário, ao abrir, você já corta esse pedacinho e guarda. Deixa ali do lado. Porque se sobrar um pedacinho de chocolate, você sabe a data de validade dele. Esse aqui, por exemplo, vence dia 26 de outubro. Mas como ele já está aberto, a validade dele não vai até lá, não. Tá? Suponhamos que eu vou guardar esse pedacinho de chocolate aqui. Eu daria validade para ele até julho. Por quê? Porque ele já não está na embalagem original, ele já foi manuseado, então a validade dele já caiu um pouco, tá bom? Outra coisa importante, anotar a data que você abriu. Muito importante. Então aqui eu abri dia 18 de janeiro de 2021, tá anotado aqui. Por quê? Se eu armazenar desse jeitinho que eu vou mostrar, se você armazenar desse jeitinho que eu vou te mostrar aqui, ele vai valer por pelo menos, no mínimo, mais uns 30 dias tranquilamente. Com muita sorte, eu tô falando do chocolate que você não manuseou nem nada, tá? Porque as barras depois de recristalizadas e tudo mais, se você deixou descansar em berço esplêndido 24 horas, armazenou adequadamente, como eu já ensinei, o que vai acontecer? Ela pode durar aí até 3 meses tranquilamente, bem armazenada, tá? Mas por quê? Se você não armazenar direito, ele vai entrar ar, ele vai pegar umidade, não vai ser um chocolate que vai ficar mais adequado para que você possa fazer a cristalização aí, a sua moldagem, tá? Aqui ele tem uma camada de plástico PP, que é esse saquinho. Olha como que você tem que armazenar o seu produto. E tem que ser dessa forma. Se for na embalagem original, você vai eliminar aqui o papel alumínio. Que aqui o papel alumínio está fazendo às vezes de evitar o contato dele com a luz, porque normalmente os papéis deles são assim, né? Não passa, não são transparentes. Aqui eu tenho um saquinho PP. Não é legal o saquinho cristal, tá? Porque esquenta muito.
Ó, o rótulozinho tá grudado aqui na embalagem, ó. Então aqui eu tenho papel alumínio, tá? Com o rótulo, bem grudado mesmo, ó. Isso aqui, gente, aumenta a validade do teu produto e principalmente aumenta a qualidade do teu produto. E olha aqui dentro, ó, o que eu tenho. Papel filme. Encostadinho para evitar que ele tenha contato com umidade. Evita também questão de repente esquecer alguma coisa que tem um saborzinho lá longe, dá meio que uma impermeabilizada. Então é papel filme, papel alumínio e depois um saquinho para vedar tudo, tá? E não esquecer da data de validade, que seria a data que você abriu. Fazendo isso, o teu chocolate tem aí uma validade mais estendida, não é a mesma que ele teria, mas uma validade com qualidade mais estendida, tá? Essas dicas funcionam bem para mim, eu uso elas sempre aqui no ateliê, tá bom? E quis trazer aí para vocês para que a gente pudesse compartilhar um pouquinho, tá? Dito isso, eu espero que você tenha aí absorvido bem as dicas, tá? Recapitulando, então, para termos barras ou cascas de ovos de chocolate mais estáveis, eu indico que se use barras de chocolate, tá? Sempre. Principalmente para você que está começando e tem ainda uma insegurança em trabalhar com o chocolate, você não se sente seguro ou segura, você acha que as barras ficam muito instáveis, então as barras, que eu quero dizer as barras já prontas, tá bom? Não confundir com essas aqui, as barras ou as cascas. Então, se você usar os chocolates em tabletes, você vai ver que a sua produção vai ter uma estabilidade maior, tá bom? E as gotas nós geralmente procuramos usar para os recheios, até porque elas dissolvem mais fácil e tudo mais. Lembrando uma coisa importante, que quando estamos usando as barras, quando nós vamos cortar para derreter, principalmente no micro-ondas ou fazer a adição, o importante é que ela seja cortada nos tamanhos homogêneos, tá? Nossa, Pimentinha, mas eu vou ter que medir o tamanho? Não, meu amor, você não vai ter que medir o tamanho, né? Você cortar, de preferência, se você puder, tipo, raspar, porque ele vai derreter muito mais fácil, muito mais rápido e não corre o risco de você queimar o seu chocolate, tá? Como acontece com muitas meninas aí, meninos no Brasil afora, que são afoitos, lembrem sempre de dar o descanso quando estiverem usando o micro-ondas, independente se você está usando gotinhas ou você está usando as barras, tá? Lembre sempre de entre uma ligada do micro-ondas e outra, você dar aquele tempinho de descanso para que as micro-ondas continuem agindo ali no seu produto, para que ele derreta adequadamente. Vou deixar um cardzinho aí depois falando sobre derretimento, tá? Como derreter adequadamente, porque isso é importante também, um assunto importante para quem está trabalhando com chocolate. A Páscoa desse ano de 2021 vai ser uma Páscoa de lembrancinhas, não se esqueçam, comecem a se preparar. Eu vou trazer um vídeo muito bacana com algumas ideias de Páscoa e principalmente como você se planejar, porque já está na hora. Aliás, se você ainda não começou, começa agora, porque você já está atrasado, você já está atrasada, o planejamento tinha que ter começado lá atrás. Mas como é a sua primeira Páscoa, você ainda se sente inseguro, se sente insegura, e acha que de repente, mas eu vou investir, não vou ter retorno. Vai, porque se você investir algum dinheiro e você não tiver retorno nenhum financeiro, o que retornou para você foi o aprendizado. Para que você tem que errar rápido e errar barato, para que você não se arrependa depois. Então você tem que começar de alguma forma, tá bom? E se você investir e tiver o retorno, olha só, aí retornou em grana, aí você vai ficar feliz e vai continuar produzindo e querer produzir cada vez mais. Eu falei para uma aluna esses dias, ela estava lá toda, né, tristonha porque ela foi desligada do hospital, ela era enfermeira e ela já vendia chocolate no hospital para o pessoal. Ela era terceirizada, mas enfim.
E ela falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu perdi todos os meus clientes. Eu falei assim, ué, mas perdeu os seus clientes por quê? Eles só compravam de você porque você trabalhava lá ou compravam de você porque você vendia um produto bom, um produto gostoso? Ou compravam só tipo para te ajudar? Ela falou assim, não, todo mundo gosta muito do meu produto. Eu falei, então você não perdeu nenhum cliente. Você combina com eles, pega o WhatsApp de todos eles, faz uma lista de transmissão, fala, hoje tenho, vai para a porta do hospital e vai entregar a minha filha. Ela falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então é aquele negócio, pensar fora da caixa, entendeu? Sempre. Esse lance mesmo de barra ou disso, eu percebi um dia, falei assim, nossa, mas que engraçado, eu usei os caletes e ficou de uma forma, e a barra, o mesmo chocolate, deu um resultado diferente. E aí eu fui observar, fui anotar, fui ver, fui fazer um teste novamente, e aí eu cheguei a essa conclusão. Então assim, pensar fora da caixa vai muito além de você querer criar uma coisa nova todo dia. Não, é tipo assim, uma situação adversa chega até você e você ter jogo de cintura para poder sair dela, por exemplo, como essa moça que foi desligada do trabalho e a fonte de renda dela, além do trabalho lá, era vender os doces lá dentro. E ela simplesmente achou, quando ela foi desligada, ela não conseguiu analisar a situação de uma outra forma, de outro prisma, né? Ela simplesmente achou que a vida dela tinha acabado. E não, a vida dela não acabou. A vida dela, pelo contrário, começou. Porque daí eu ainda falei, né? Falei, você vai para a porta do hospital e, inclusive, você vendendo e entregando lá, as pessoas que estão passando, de repente, você está lá com um doce no seu carro, você oferece também. Ela, eu tenho vergonha. Eu falei assim, minha filha, ganhar dinheiro não é vergonha não. Vamos lá. É para frente que se anda. Então, chegamos ao fim desse vídeo, tá? Espero que o conteúdo tenha sido aí de valor para você. Então, peço seu like, sua inscrição. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, ativa as notificações, deixa comentário no vídeo e não se esquece que onde existe uma vontade, existe um caminho. Eu sempre digo isso e vou sempre bater nessa tecla. Gente, onde existe uma vontade, existe um caminho. Começa agora de onde você está, com o que você tem, e você vai se surpreender quando você estiver agradecendo lá na frente por coisas que você vivia pedindo para que o universo trouxesse para você, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!